Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o que está acontecendo na COP30, tá? Porque parece que a situação ficou mais complicada lá hoje, tá? Vocês lembram, há 2 dias atrás teve um protesto de indígenas que saíram quebrando tudo, invadindo a zona verde, a zona azul, não sei o que lá, e fizeram uma ameaça grande lá, queriam, né, demarcação de terra, tinha o pessoal do PSOL junto também, pois é. Hoje, de novo, vem um outro grupo de indígenas, os Munduruku, que bloquearam a entrada da Blue Zone lá, que a Blue Zone é a região onde ficam os embaixadores, é o elite, é a área VIP da COP30, né? E eles protestaram, não deixaram ninguém entrar, atrasou toda a programação da COP30 hoje, só depois de muito tempo que conseguiram contornar as pessoas que iam para a COP30 tiveram que entrar para um outro lugar porque os índios não saíram de lá, disseram que só saíam se falassem com o Lula, uma confusão danada. Cara, tá um caos essa COP30. Mas o pior são as críticas à própria COP30. Você pode dizer que isso daqui, beleza, isso daí, ok, teve protesto, mas toda COP tem protesto, né? Meio que não faz diferença, né? Só que em termos de resultado também, como teve muito pouco líder de Estado nessa COP30, só chegaram 29 líderes de Estado no final das contas, um número ínfimo, acabou que ninguém tem poder de decisão de nada, ninguém fez nada, não saiu nada dessa COP30. Isso é a maior tragédia. A ONU tá puta com o governo brasileiro já tá brincando do jogo da culpa. Conhece o jogo da culpa? Não, a culpa não é minha, a culpa é dele ali, a culpa é de lá, não, a culpa não é minha não. Não, quem deu ordem foi ele lá. O jogo da culpa, o jogo preferido do funcionário público. Essa notícia foi sugerida por Tereza Ventania na Vila Americana, anarco-corporativista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, não confunde não, tá? É outro indígena, é outro grupo de índios, diferente daquele grupo de índios que há 2 dias atrás entrou lá, quebrando a coisa toda, invadiu lá. Esses aqui não quebraram nada, eles pararam na frente da entrada, tá? Então aqui você está vendo os índios parados aqui na frente do portão, que deveria ser aberto, acho que é 8h30 da manhã que começa o processo lá. Eles pararam, não deixaram ninguém entrar nessa zona azul aqui, e parece que eles estão reclamando do fato de que o Lula assinou um decreto permitindo a navegação no rio Tapajós e no rio Xingu. Eu não sei exatamente o que eles estão reclamando, porque me parece uma coisa tão positiva ter barco passando ali na terra deles, pois podem ganhar dinheiro com comércio, podem ter mais contato com o pessoal, mas enfim. Vocês sabem que esses índios muitas vezes estão ali por conta de atividade de ONG, né? As ONGs que falam para ele, não, vai lá e protesta não sei o que lá e coisa e tal, é muito mais isso. Se você quiser saber o que o índio quer, o índio quer progresso, pô, o índio quer viver bem, quer a mesma coisa que a gente quer, pô, quer conforto, quer ter uma boa escola para o filho, quer ter um bom futuro para os filhos. Então, assim, esse negócio de dizer que, não quero que passe navio aqui na minha terra. Pô, ainda mais se a hidrovia der valor para cobrança por passagem na terra dos caras, pô, tem que deixar mesmo. Mas enfim, isso é outro assunto. Eles querem falar com o Lula sobre esse decreto do Lula. Então eles fecharam aqui, ó, ficaram aqui na frente e não saíram não, tá? Não saíram não. O pessoal da organização teve que arrumar um outro lugar para as pessoas entrarem, o pessoal da ONG, o pessoal da ONU, né, que tá lá também. Repara que aqui, ó, eles botaram um monte de tropa camuflada aqui por trás, tá vendo, para evitar que os índios invadam lá a Zona Azul. Mas aí os índios não invadiram coisa nenhuma, ficaram na frente do portão e não deixaram ninguém entrar. Ou seja, fizeram o protesto do mesmo jeito, né? E daí o pessoal entrou por outro lado, arrumaram uma outra entrada para o pessoal entrar, mas nisso daí atrasou tudo, atrasaram os painéis todos da coisa lá. Aqui, em nota, o movimento Munducuru Ipegreg Ayu informa que o protesto também se opõe a projetos de crédito de carbono e mecanismos de redução de desmatamento, de degradação florestal, não sei o que lá, que estão sendo debatidos na COP30, né? Eu também sou contra esse negócio de mercado de carbono. Já falei para vocês que mercado de carbono é lixo. Aqui, ó, para os movimentos, essas propostas configuram uma venda da floresta. É exatamente aquele TFFF, aquele fundo que o Lula está querendo criar aí para financiar a floresta. No final das contas, é um fundo para comprar a floresta. Eles querem comprar a floresta, né? E retirando a autonomia dos povos indígenas e abrindo espaço para a entrada de empresas intermediárias em seus territórios. Não, eu acho que os indígenas têm que gerenciar a própria terra, né? Mas se eles quiserem trazer empresas, por que não? O indígena que tem que decidir isso daí, né? Enfim.
Tá aqui a moça da tribo indígena aqui reclamando, dizendo que chega de usarem a nossa imagem para dizer que é sustentável. Olha a coisa, olha que coisa impressionante. Bacana, gostei dos índios, gostei dos Munduruku aqui. Estão corretos no final das contas, né? Fica o pessoal usando a imagem deles para dizer que não, que somos sustentável, o Brasil é a favor dos índios. Porra nenhuma, essa camada esquerdista só faz merda com os índios, né? Tá aqui, ó, indígenas protestam na entrada da Zona Azul da COP30. Mas não foi só lá não, tá? Também aqui, ó. Isso daqui, ó, os portões da Green Zone também foram fechados sem justificativa, deixando centenas de pessoas do lado de fora. A Green Zone é uma zona maior em que vai o resto do pessoal. É imprensa, pessoal de apoio, entendeu? Não é o pessoal principal da reunião, mas é o pessoal que faz o apoio da parada. Esse pessoal vai lá para trabalhar, tem que trabalhar para cobrir, né, a COP30 e coisa e tal. E fecharam a Green Zone, talvez por conta desse protesto mesmo. E aí você já pode imaginar, né, Belém do Pará, fresquinho, 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 8h30 da manhã já tá aquele calor insuportável, daqui o pessoal derretendo lá de fora, um monte de gringo, porque tem um monte de jornalista gringo, não sei o que lá, um monte de gente de fora que não tá acostumado com o calor infernal aqui do Brasil, e o pessoal preso lá de fora. Se lá dentro o ar-condicionado tá fraco, tá com problema, né, tá esquentando e coisa e tal, não tá conseguindo resfriar o suficiente, imagina ficar do lado de fora, debaixo de sol, sem nenhuma proteção, nenhuma árvorezinha, nada ali esperando, porque sabe lá o que o pessoal está esperando, provavelmente o protesto dos índios lá, conseguir fazer. Eu não sei como é que eles resolveram isso daqui, tá? Eu imagino que o pessoal depois conseguiu entrar, mas não sei. Não temos o resultado disso daqui. Ontem também teve mais um protesto dos extrativistas, que também são povos das florestas, tá? Esse pessoal fica querendo excluir os extrativistas, só índio que importa, não. Tem um monte de pessoas que vivem do extrativismo natural lá na Amazonas, do pessoal que extrai borracha, né? Ou seja, o que é o extrativismo? O pessoal que colhe frutos da Amazônia, colhe os castanha do Pará, colhe essas coisas, assim. Não são agricultores porque eles não plantam, eles só colhem. Mas são parte do povo da Amazônia, existem desde que o mundo é mundo lá, né? E aí o pessoal está protestando exatamente porque o Lula está entregando a coisa para os estrangeiros, estão proibindo de colher açaí e madeira na floresta. Ih, rapaz, isso vai dar problema no final das contas. Fizeram um protesto grande lá em Belém do Pará, mas foram mais educadinhos que os índios, pelo menos não proibiram a COP30. Eu se fosse eles, ia lá para frente da COP30 e proibia todo mundo de entrar, porque senão ninguém vai prestar atenção, né? Tá aqui o protesto dos extrativistas, né? A morte da floresta é o fim da nossa vida. E é verdade, o pessoal vive disso, né? Enfim, um fracasso completo a COP30, o pessoal criticando aqui, muita gente criticando aqui, ó. A COP30, que era para ser uma COP na fronteira da floresta amazônica, se tornou um caos alimentado por combustíveis fósseis, né? Por quê? Porque botou um monte de gerador para acionar os ar-condicionados lá da COP, né? Ou seja, realmente, os índios estavam protestando, nossas florestas não estão à venda, nós não comemos dinheiro e não sei o que lá. O Lula criticou a ONU, que a ONU perdeu a capacidade de governança mundial. Felizmente. Lula, então agora é acabar com a ONU. Fecha essa porra. Não serve pra nada mesmo. Concordei com o Lula pela primeira vez. Concordei com o Lula. Realmente, a ONU não serve mais pra nada. Acaba com esse troço. Uma perda de espaço, de prédio. Dá pra alugar aquelas salinhas da ONU todo lá em Nova York. Dá pra ter um bom preço lá pra alugar aquela porra toda e pronto. E acaba com essa merda. Não serve pra nada, né? O pessoal está brincando aqui, a Convenção dos Hipócritas de Belém, né? Essa cúpula do clima podia ser feita via e-mail, né? É a crítica que eu sempre fiz. Vai todo mundo de avião para lá para decidir que você não pode usar o seu carro, você não pode comer carne, você não pode fazer isso. Pô, manda um e-mail, pô, faz um Zoom, cara. Pelo menos muito mais barato do que fazer uma lambança desse tamanho lá em Belém, né? E outra coisa, o pessoal o pessoal da Folha dizendo aqui, ó, a COP consolida o Gavin Newsom como o antagonista do governo Trump. Meu amigo, o Gavin Newsom não tem nenhuma chance, nem o pessoal democrata gosta dele lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal levantando aqui, o Leandro Ruschel, que mora lá nos Estados Unidos, falando aqui, a COP30 simplesmente não tem a mínima presença na mídia americana. Nem mesmo os canais radicais da esquerda, como a MSNBC, estão dando muita atenção, porque tem vergonha. Quem falou da COP30 lá nos Estados Unidos foi o Trump. Por quê? Para criticar.
O pessoal da esquerda não está falando sobre isso, não. E aqui o pessoal do Brasil, não, porque é muito importante. O Gavin Newsom veio na COP, não sei o que lá e coisa e tal. O Ivanildo III, que eu entendo também bom, ele fala aqui que ele lê o Wall Street Journal e o New York Times todo dia, e a COP30 é um não assunto. É isso mesmo, eu já falei, já fiz um vídeo sobre isso falando. A COP30 simplesmente não está sendo comentada no mundo inteiro. Ninguém está falando. Por quê? Porque é uma vergonha tão grande, uma coisa tão irrelevante, tão sem resultado, tão sem propósito, tão cheia de críticas, tão cheia de problemas, que o pessoal prefere, até o pessoal que é a favor dessa pauta ambiental, né, mudança climática, não sei o que lá, isso daí, vai lá, mata o pobre, tem que matar o pobre para preservar o meio ambiente. Até o pessoal que é mais radical nisso, eles estão calados porque essa COP tá vergonhosa, meu amigo. Ninguém tá falando dessa porra dessa COP. Ou seja, o Lula torrou uma grana maluca para passar vergonha e eu tô do lado dos índios aqui. Tomara que os índios proíbam essa porra mesmo. Fecha essa merda dessa COP de uma vez. Pelo menos poupa o gerador de rodar 2 ou 3 dias, né? E com relação aos problemas que estão tendo, né, já está uma briga danada, o famoso jogo da culpa. A Prefeitura de Belém diz que a culpa é do governo do Estado, o governo do Estado diz que a culpa é do governo federal, o governo federal diz que a culpa é do Exército, o Exército diz que a culpa é da ONU, a ONU diz que a culpa é de não sei quem. Tá todo mundo jogando a culpa um pro outro lá, para não dizer que ninguém é culpado da parada, né? Típico de situação em que todo mundo é culpado da parada. Mas o maior culpado é o Lula. Por quê? Porque todo mundo sabia que essa COP não tinha condições de ser feita em Belém. Não é porque Belém não mereça um evento desse tipo. Merece. Belém é uma cidade muito bacana, muito legal. O problema é que Belém não tem estrutura para um evento desse tamanho. Isso devia ter sido levado em conta. Deveria ter sido feitas preparações para pelo menos parte da COP ser em outro lugar. Dar um jeito aí de, né, fazer um evento lá em Belém e fazer a COP em outro lugar para ter mais capacidade, né? Enfim, o Lula insistiu junto com o Helder Barbalho, eles foram os dois principais culpados dessa lambança que está acontecendo aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.